O ministro Cristiano Zanin foi sorteado como relator da ação protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, que tenta impedir a aplicação no Brasil de sanções previstas pela chamada Lei Magnitsky. Sobre o assunto, a gente recebe agora o advogado, professor da Faculdade de Direito da USP, Carlos Portugal Gouveia, a quem agradecemos. Professor, bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Nonato e Paulo, um prazer estar falando com vocês hoje. Bom, professor, a gente falou que a Lei Magnitsky ia congelar contas, a possibilidade de viagem, enfim, direitos do ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Mas ela também prevê que empresas que mantenham ativos lá nos Estados Unidos também estão proibidas da prestação de serviços ao ministro Moraes. Isso coloca os bancos, ou pelo menos aqueles que também atuam no exterior, numa espécie aí de sinuca, não, professor? A lei tem uma série de detalhes que às vezes quando a gente fala, né, publicamente não ficam tão claros, né? Mas um deles é que, na verdade, o que a lei prevê é a possibilidade do bloqueio de bens, né? Bloqueio de bens principalmente nos Estados Unidos, mas também bens sob o controle, né, do que a lei define como pessoas dos Estados Unidos. E aí essa definição inclui companhias, mas ele acrescenta o termo em inglês branches, né, que talvez a gente poderia interpretar como filiais. Então, seria, na verdade, ativos sob o controle de filiais, né, de pessoas nos Estados Unidos no exterior. E aí depende um pouco de uma interpretação judicial, talvez, né, principalmente nas cortes dos Estados Unidos, qual que é a extensão dessa definição de filiais. A gente não sabe ainda, porque tem um órgão da Secretaria, do Departamento do Tesouro americano que é responsável, né, por fazer essas comunicações para as instituições financeiras, que é um escritório específico que chama de Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, em inglês OFAC, a sigla, e esse órgão ele se comunica com as instituições financeiras, pede informações e determina então os bloqueios e depois faz a gestão dos ativos, né? De fato, existem vários bancos brasileiros que detêm, em alguns casos, instituições financeiras, em outros somente escritórios de representação nos Estados Unidos. E partindo do histórico que a gente já identificou nesse caso, né, de várias interpretações extensivas do que a lei originalmente previa, não é impossível que exista também uma interpretação extensiva desse conceito aí de filial para impactar, por exemplo, o Banco do Brasil, né, que tem uma instituição financeira nos Estados Unidos. E aí, só lembrando que, então, isso geraria o bloqueio de bens. Mas o que acontece? Muitas instituições financeiras, para evitar ficar imiscuído nesse tipo de situação, de ter bens de terceiros bloqueados nas suas contas, o que eles fazem é exercer um direito que é presente em quase todos os sistemas regulados, né, de sistemas financeiros no mundo, que é a possibilidade do banco simplesmente cancelar a conta de uma determinada pessoa para evitar qualquer tipo de risco reputacional, né? No caso do Brasil, a gente também tem essa previsão, né? Os bancos podem cancelar contas de quaisquer pessoas sem apresentar qualquer tipo de justificativa. Agora, professor, de todos os pontos da lei, qual que o senhor avalia e acredita que seja mais lesivo ao ministro? Olha, a lei ela foi criada já pensando nessa lógica, né, de que os Estados Unidos realmente tem uma posição central na economia mundial, o sistema financeiro estadunidense também acaba tendo essa posição central, o mercado de capitais estadunidense também, e acaba gerando o que a gente chama de um efeito dominó, né? Outras instituições financeiras no mundo, mesmo que elas não sejam diretamente afetadas pela lei, ou seja, que elas não tenham operação nos Estados Unidos, elas começam a utilizar essas listas, né, criadas pela lei Magnitsky, dentro dos seus sistemas de compliance, começam a fechar as contas dessas pessoas internacionalmente, né? E a gente identificou isso, por exemplo, em relação a vários cidadãos russos, várias companhias russas, que começaram, por exemplo, a ter restrições para fazer remessas internacionais, porque essas remessas, usando o sistema SWIFT, passavam por bancos correspondentes nos Estados Unidos, e ao passar pelos bancos correspondentes nos Estados Unidos, eram bloqueados. Então, mas como o ministro Moraes não é
um empresário não está fazendo importações e exportações, imagino que o impacto sobre ele seja limitado, né? Até porque existem bancos no Brasil que não têm nenhum tipo de relação com os Estados Unidos, não vão estar sofrendo nenhum tipo de impacto e, eventualmente, não vão levar em consideração esse caso específico, porque também tem essa questão, né? É um caso tão excepcional, tão fora do padrão dos outros casos nos quais a lei Magnitsky foi adotada, que a gente pode imaginar que também o impacto reputacional vai ser bem mais modesto, né? Não é todo pessoa que entra na lei Magnitsky que eventualmente você vai imaginar que vai ter o mesmo impacto no sistema de compliance do sistema financeiro internacional. Nesse caso, como é algo muito excepcional, né, todos os comentadores, advogados americanos, né, têm ressaltado que a lei talvez não tenha sido aplicada da forma mais adequada. Eu acho que o impacto reputacional também vai ser muito modesto e esse efeito dominó também vai ser bem menor do que a gente viu, por exemplo, nas sanções aplicadas a cidadãos russos. Agora, professor, rapidamente para a gente fechar aqui a nossa conversa, qual é a expectativa que o senhor tem dessa ação protocolada pelo Lindenberg lá no Supremo Tribunal Federal para que nenhuma instituição financeira execute essa sanção prevista na lei Magnitsky? O Supremo teria esse poder de efetivamente atuar para que essas empresas não cumprissem? Efetivamente não, né? Como advogado, eu diria, não me parece a melhor estratégia. A melhor estratégia seria, caso se quisesse contestar isso judicialmente, seria o próprio ministro Alexandre de Moraes entrar com uma ação nos Estados Unidos, utilizando uma legislação específica que chama Alien Tort Statute, né? Ou o Estatuto do Estrangeiro que sofre danos, de poder utilizar as cortes americanas para buscar algum tipo de indenização ou medida do governo americano para prevenir, né, a violação dos seus direitos internacionalmente. Então, provavelmente isso seria mais efetivo, porque o problema é justamente o poder que esse escritório, né, de controle de ativos estrangeiros, que regula a lei Magnitsky, tem em relação, por exemplo, a empresas brasileiras que têm subsidiárias dentro dos Estados Unidos. Ele pode aplicar multas muito pesadas e ele pode eventualmente cancelar a licença dessas instituições financeiras brasileiras de operar no mercado americano, né? Então, efetivamente, você poderia imaginar que essas instituições financeiras, elas, se eventualmente ficassem proibidas, né, de eventualmente fechar contas no Brasil, elas sofreriam essas sanções nos Estados Unidos de qualquer forma, né? Então, não me parece que seria uma solução adequada e juridicamente não me parece ser uma estratégia muito eficiente. Carlos Portugal Gouveia, advogado, professor da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom domingo aí ao senhor. Obrigado, o prazer foi meu.